Muito bem, pessoal. Vamos começar agora a nossa segunda aula do módulo regular e a disciplina é RDAE. Nessa segunda aula, nós vamos tratar das transgressões disciplinares, efetivamente definição, especificação, classificação e julgamento das transgressões, né? Basicamente, eu vou te falar do artigo 10, mas não vou ler cada uma dessas transgressões, tá? O artigo 10 ele tem 100 transgressões, é besteira eu ficar lendo, não é besteira você estudar, mas é besteira eu ficar lendo aqui igual um papagaio cada uma das transgressões. Agora você vai ter que lê-las e estudá-las, porque elas podem ser cobradas, tá bom? Mas é um conteúdo que didaticamente não tem como eu ficar lendo igual aquelas aulas que eu já critiquei anteriormente, né? Só ler não tem como. E qual é o macete? Você cria uma tabela em que você vai alinhando quais atingem determinado preceito ético, porque tem um conjunto quais atingem determinados deveres militares. Então você vai ver que ela é dividido dentro desses 100 itens que são transgressões, ela tem uma lógica que une um grupo delas, tá? Eu preciso que você faça isso. Não vai ser te perguntado em prova, mas é uma forma positiva e produtiva de você aprender essas condutas, tá? Vejam, para que eu diga que alguém praticou uma transgressão disciplinar, ela tem que estar prevista, esse verbo, essa conduta tem que estar prevista no artigo 10, tá? Que a gente vai falar sobre ele hoje, ela tem que estar aí. Senão, seria um ato irregular, como a gente já estudou. Mas isso dito, vamos deixar de lero-lero e vamos entrar na nossa segunda aula de RDAE. Muito bem. Na segunda aula, ele começa explicando para a gente o que é transgressão. E ele diz: olha, transgressão é toda ação ou omissão. Pode ser fazer ou deixar de fazer, né? Omissão é deixar de fazer, que seja contrária ao dever militar e, como tal, classificada nos termos desse regulamento. Lembrem lá do artigo 47 do Estatuto que nós estudamos na primeira aula. Distingue-se, ou seja, diferencia do crime militar, que é uma ofensa mais grave e que está prevista na lei penal militar. Então, transgressão, a forma mais fácil de você saber se é transgressão ou não, está escrito no regulamento, é transgressão. Está escrito na lei penal militar, é crime. Mas, Cláudio, e se ela estiver escrita tanto como no regulamento, como na lei penal militar? Está prevista nos dois. Você vai aplicar o que está na lei penal militar, a mais grave, né? Agora, em caso de absolvição naquele ato ou negativa de recebimento daquela denúncia, ou seja, se ele disser que não é crime, que aquela conduta não foi crime, aí você pode trazê-la para o regulamento disciplinar, tá bom? Porque existem condutas aqui que você vai ver que ela tanto está prevista como transgressão quanto como crime. Mas aquela que está nos dois lados deve ser avaliada primeiro como crime. Se houver absolvição ou rejeição da denúncia, aí eu vou poder avaliar a transgressão. Os dois ao mesmo tempo eu não posso, seria bis in idem, tá? Cláudio, mas se ele foi absolvido no crime, foi absolvido no crime, ou seja, não foi crime. Não significa que não foi transgressão. O cara pode ter faltado 10 dias ao quartel e não ter sido deserção, mas foi falta ao expediente, que seria um crime, que seria uma transgressão. Entenderam? Então, quando eu digo que não foi crime, eu não estou dizendo, a justiça não está dizendo que não foi transgressão. Tá? Faltar expediente sem justo motivo é transgressão. Pode não ter sido crime de deserção. Mas eu, quando o cara faltou 10 dias, eu vou direto para a deserção e aí é avaliado como crime. Se foi absolvido ou rejeitada a denúncia, aí eu apuro na transgressão pelas faltas e não por deserção, que seria crime. E está lá no âmbito da justiça penal militar, tá bom? É o que fala o artigo 9º.
No concurso de crime militar e transgressão, ou seja, numa prática, numa única prática, ele teve essas duas, pode ser classificado nesses dois lados, transgressão ou crime, ambos de idêntica natureza, será aplicada somente a penalidade relativa ao crime. Então, como eu falei, primeiro eu vou no crime. Parágrafo único. A transgressão disciplinar será apreciada para fins de punição quando houver absolvição ou rejeição da denúncia. Veja, quando me falarem que não é crime, beleza, crime não é. Então, eu vou avaliar se foi transgressão ou não. Não é bis in idem isso, não. Só não posso fazer ao mesmo tempo. Ah, faltou 10 dias. Joga para o crime, deserção, pum, deixa lá. Ah, foi absolvido. Ah, então não foi crime de deserção? Beleza. Agora eu vou investigar na disciplina porque ele faltou 10 dias. Se for o caso, será punido. Se for o caso, não será punido. Tá bom? Muito bem. O artigo 10, então, nos apresenta os 100 itens de condutas, as 100 condutas que serão classificadas como transgressão. Tá? E aí é dessas aqui que eu não vou ficar lendo as 100 condutas, mas você vai estudar, tá? É o artigo 10. São transgressões disciplinares quando não for crime. Mais uma vez, reforçando o entendimento do artigo 9. E aí, vejam, o artigo 11 e 12 nos dá aquela classificação de transgressão leve, média ou grave. É uma escadinha, né? A leve é a de menor ofensa, a disciplina, ao serviço ou à instrução. A média piorou um pouco e a grave é muito grave, né? É uma ofensa grave. Então, veja o artigo 11 nos diz dessa classificação. As transgressões são classificadas em grave, médias e leves, em razão do dano que ela pode causar àquela conduta, à disciplina, ao serviço ou à instrução. Então, são as três classificações: leve, média e grave. A partir daqui tem vários desdobramentos, tá? Então, esse entendimento tem que ser bem feito por você, você tem que entender bem isso. Agora, o artigo 12 vai dizer que como eu vou classificar, né? Lógico, em razão do dano que ela pode ou tenha provocado na disciplina, no serviço ou na instrução. Mas tem um detalhe interessante. Aqui também, quando eu vou avaliar o dano causado, para entender a gravidade dessa transgressão, eu vou avaliar qual foi a pessoa que praticou a transgressão. Vejam, artigo 12. A classificação das transgressões disciplinares será feita tendo em vista a pessoa que praticou a conduta e o fato. O fato será apreciado com as circunstâncias, que são o artigo 13. Vejam, por quê, né? Ah, Cláudio, faltar serviço é faltar o expediente é faltar o expediente, não importa quem. Isso é na justiça comum. Mas na questão de disciplina militar, e até mesmo na justiça militar, o nível hierárquico de quem pratica uma conduta contrária aos deveres militares importa na gravidade do dano. Imagina, o soldado sentinela faltou ao serviço. É um nível de dano causado ao serviço. O oficial de dia, o superior de dia faltou ao serviço. Qual o dano à disciplina? Qual o dano ao serviço? A operacionalidade foi maior. A falta de um tenente, a falta de um capitão, a falta de um major. E vejam, lá no Estatuto, talvez, se eu não me engano, artigo 14, depois de dar uma conferida, nós temos a seguinte regra de autoridade: quanto mais alto o nível hierárquico, maior a autoridade e, consequentemente, maior a responsabilidade. Justamente o artigo 12 confirma, ratifica e nos traz aquele princípio. Eu tenho que avaliar a pessoa que transgrediu para saber o nível do dano, sim, porque dentro de uma estrutura hierarquizada, quanto maior o nível hierárquico, maior a responsabilidade, maior a pancada eu tenho que dar nesse cara. Mais grave será a transgressão. Agora, o parágrafo único do artigo 12, ele classifica o tempero que você necessariamente tem que achar na conduta para dizer se ela é grave. Ele não faz isso com as transgressões leves e não faz isso com as transgressões médias. Poderia ter feito, seria mais justo, né?
Seria um princípio de justiça melhor dizer quais eram as leves, quais eram as médias e quais eram as graves. E aqui também no parágrafo único, ele não está dizendo que a conduta do item 12 do artigo 10 é grave, a conduta do 25 é grave. Não. Ele está dizendo que qualquer uma daquelas 100 condutas do artigo 10, qualquer uma delas que tiver esse tempero, será classificada como grave. Então, trabalhar mal intencionalmente e aquele trabalho mal atentou, foi a operação de aeronave de forma a afetar a sua segurança, será grave, porque é um dos temperos que está aqui. Trabalhar mal intencionalmente é um dos 100 itens, beleza. Com esse tempero, ficou grave. Tá? Então, o RDAE ele nos ensina a classificar as graves. Não faz a mesma coisa com as leves e com as médias. O que a gente fazia na prática, né? O que eu fazia? Qual é a punição que eu quero dar? Porque você sabe que, em razão da leve, tem uma dosimetria, em razão da média tem uma dosimetria, o mínimo e o máximo que eu posso punir, isso é dosimetria, e a grave também. Então, eu analisava o que eu quero dar nesse cara. Ah, então eu vou classificar como leve, como média. Agora, a grave não. A grave eu tinha necessariamente que achar esse tempero aqui. E diz o parágrafo único, então, quando não chega a ser um crime, e são graves, né? Então pode ser crime até. Se for crime, jogo para a justiça. Quando não chega a ser crime, será classificado como grave a transgressão que tiver os seguintes temperos: de natureza desonrosa, ofensiva à dignidade militar, atentatória às instituições ou ao Estado, de indisciplina de voo, negligência ou imprudência na manutenção ou operação de aeronave ou viaturas de forma a afetar a segurança, que comprometa a saúde ou coloque em perigo a vida humana. Inclusive, esse letra F aqui, a Fox, já foi cobrado em prova. Tá? Um médico que trabalhou mal intencionalmente, por conta de um jogo que ele estava assistindo, e transgressão. E comprometeu, colocou em perigo a vida humana de um suboficial. Viu? Aí eu classificava como grave. Em razão de ser grave, eu tenho um mínimo e um máximo de punição. Viu que interessante? Porque é importante saber esse fundamento para depois saber quanto de em cada transgressão você pode aplicar de punição? Perguntas de prova. Vamos lá. 13. O 13 vai nos ensinar as circunstâncias que interferem no julgamento. Tá? Vejam, o cara praticou uma conduta, ela é transgressão, eu vou ver primeiro se ela teve justificativa. Eu vou te explicar já já o porquê que eu tenho que ver isso. Quando ele pratica uma transgressão, uma conduta que é transgressão, se ele apresentar uma justificativa, uma das 6 que aqui estão, ele não será punido, é o artigo 14. Agora, se ele não apresentou uma justificativa e apresentou atenuante, aí eu vou ver, vai se aproximar do mínimo da punição dentro daquela dosimetria que eu já falei. Se ele só tiver agravante, vai se aproximar do máximo, mas vai ter punição. Entenderam a importância de eu destacar essas circunstâncias que estão no artigo 13? São 3. Circunstâncias justificativas, total de 6. Circunstâncias atenuantes, total de 6. Circunstâncias agravantes, total de 9. Lógico, para prejudicar tem mais, né? E o artigo 14 vai nos dizer, eu vou apresentar essa circunstância, calma. Só estou apresentando essa justificativa do artigo 14 para que você entenda que, se houver uma circunstância justificativa devidamente comprovada, nas alegações de defesa de quem está sendo apurado, indigitado, arrolado como transgressor, se ele apresentar uma das circunstâncias justificativas, olha o que fala o 14, não haverá punição. Então, se você está se defendendo num processo administrativo disciplinar, procure apresentar uma justificativa. Cláudio, mas eu apresentei atenuante. Vai ser punido. Próximo do mínimo, mas vai ser punido. Você já ouviu isso daqui, quer ver? O cara, talvez, que falou para você, nem entendeu o porquê que ele falou, mas você já ouviu isso daqui, principalmente em época de escola. Isso explica, mas não justifica. Você vai ser punido.
Ou seja, explicou, entendi por que que você fez isso, mas não apresentou circunstância justificativa, vai ter punição. Pode ser no mínimo, mas vai ter punição. Muito bem, quais são as causas? Vejam, as seis, artigo 13, então, novamente, reforçando a leitura do caput, influem no julgamento das transgressões a incidência de circunstância justificativa, atenuante e agravante. Já expliquei o porquê que influencia. São circunstâncias justificativas. E aqui, se eu apresentar a justificativa, não terá punição, não pode punir. Quais são? Desconhecimento comprovado da disposição ou da ordem transgredida. Eu tenho esse exemplo que aconteceu comigo. Eu cheguei numa determinada OM para fazer uma missão fora do Rio de Janeiro e estava fardado com um 10º uniforme, porque a gente ia fazer uma operação lá de treinamento, de combate. E aí eu estava com a gandola com a manga dobrada acima do cotovelo, né? E eu era o único que estava de 10º, porque era o único que ia fazer essa missão lá em conjunto com outras forças. E aí, quando eu desci do avião, resumindo, fui chamado ao gabinete do comandante. Até achei estranho, o oficial de operações veio falar comigo: capitão, o comandante está chamando o senhor. Eu falei: não, não sou mais antigo, não, tem um comandante da aeronave. Ele falou: não, não, ele quer falar com o senhor. Aí eu fui lá, ele falou: ó, vou dar uma parte disciplinar, era assim que se chama, e é assim que eu vou chamar no âmbito do RDAE. Eu sei que atualmente o nome é outro, mas eu vou chamar assim porque o RDAE ainda usa essa terminologia, parte disciplinar. Então ele falou assim: vou te dar uma parte disciplinar, vou mandar para o seu comando, porque aqui nessa unidade não se usa manga dobrada. Eu falei: sim, senhor, perfeitamente. Eu desconhecia, mas o senhor está certo. Pedi permissão para me retirar e me retirei. E vejam, não é uma desconhecer um regulamento. Tanto é que no Rumael os caras até usam um 10º de manga dobrada, né? Então não é desconhecer o regulamento, é desconhecer um dispositivo, uma ordem específica de determinado local. Você não pode dizer que desconhece uma lei, que desconhece um regulamento, que é de âmbito geral. Mas não conhecer uma NPA de uma OM, que você não pertence a ela, é uma causa justificativa, tá bom? E foi o que eu consegui justificar junto ao meu comando. Olha, eu desconhecia. Lógico, na próxima vez que eu for a Santa Maria, nessa OM, eu vou de manga descida e abotoada bonitinha, né? Muito bem, então isso é o desconhecimento comprovado da disposição ou da ordem que você transgrediu. É você não conhecer, mas não é qualquer regulamento. Regulamento você tem que saber. Aviso GC3 tem que saber. Você não é obrigado a saber uma NPA própria daquela OM que não é a sua. Mas a partir do momento que você toma conhecimento, aí também você não pode mais errar, né? Bom, motivo de força maior o caso fortuito plenamente comprovado. Vejam, você praticou todas as condutas, você era motorista de um veículo, praticou todas as condutas que tinha que praticar, houve um raio, caiu uma árvore em cima da viatura. Qual é a tua responsabilidade de transgressão de ter estacionado no local previsto? Nenhuma. Mas a árvore caiu. Caiu, foi caso fortuito, força maior, devidamente comprovado. Ou você vinha para o trabalho e se atrasou porque houve troca de tiros na Avenida X, que te leva, avenida principal, que leva a tua OM, e por conta disso houve um bloqueio do trânsito, ninguém passou. Caso fortuito, força maior. Não tem como. Lógico que você tem que comprovar, tá? Muito bem. O uso imperativo de meios violentos para fazer com que, esse competir significa fazer com que o subordinado cumpra o seu dever. Somente, não é a qualquer momento que eu posso bater no subordinado, não. Somente nos casos de perigo, de necessidade urgente, de calamidade pública ou de manutenção da ordem e da disciplina. Por exemplo, o motorista vai entrar numa contramão e você energicamente dá um safanão e pega o volante e acerta a direção. Foi meio violento, mas é uma causa justificativa. Por exemplo, eu tenho um exemplo também meu. Durante uma instrução,
um militar de uma instrução de combate a incêndio, um militar nosso, tomou uma conduta que colocou em perigo a vida dele. Eu, energicamente, agi com meios violentos para empurrá-lo de onde ele estava, que seria motivo de comprometer a saúde física dele lá. Estava em perigo até de vida. Então, eu dei um safanão. Ah, Cláudio, você praticou uma transgressão. Pratiquei uma conduta de transgressão, mas eu tenho uma circunstância justificativa. Tá? Ter sido a transgressão cometida na prática de ação meritória no interesse do serviço, da ordem ou do bem público. Também tem aqui um exemplo. Imagina que você está de serviço e tem uma ordem dizendo assim: ninguém tratora esses aviões sem a devida autorização do comandante da OM. Aí está o soldado com o tratorzinho dele, fazendo um deslocamento no pátio das aeronaves, e vê que uma telha do hangarete é aquele hangar que toma conta somente de um avião, geralmente é caça que fica ali embaixo, né? Os aviões de caça. Aí ele vê uma telha enorme daquela, caletão 90, pesadíssima, balançando, pronto de cair com a ventania que está acontecendo. Ele, ato contínuo, na intenção de proteger o bem público, imagina o estrago que seria uma telha caletão 90 caindo em cima de uma asa de um AMX, ele engata o tratorzinho e tratora a aeronave para fora daquele local. Quando ele acaba de tratorar, cai o caletão 90 no chão, onde estaria a aeronave. Ou seja, aí o oficial de operações bota ele no livro como ocorrência que praticou uma transgressão. E ele vai dizer, olha, comprovadamente foi no interesse do bem público. Eu sabia até que eu estava descumprindo uma ordem, mas eu fui proteger aquela aeronave. Causa justificativa, não será punido. Legítima defesa, se você pode até matar em legítima defesa, que dirá praticar uma transgressão própria ou de outra pessoa, e obediência de ordem superior. Lembra que eu falei na primeira aula sobre por escrito, para que eu possa no futuro me defender? Está aqui, ó. Se eu conseguir me defender dizendo que eu estava cumprindo uma ordem justa, não criminosa, uma ordem justa de um superior, eu consigo justificar a minha conduta. Agora, se eu não tiver por escrito, não é que você só justifica se tiver ela por escrito, não. Tiver a ordem por escrito. Mas se eu não tiver por escrito, eu acho que o superior não vai dizer que deu a ordem, não. Tu vai ser punido. Então, se houver imputação de responsabilidade, é bom que você tenha por escrito a ordem, né? São as circunstâncias justificativas. Uma vez apresentado, uma delas, não serei punido. Eu tenho os atenuantes, também artigo 3, agora o item 2, são 6. As atenuantes, elas não justificam, eu serei punido, mas serei punido com condescendência, serei punido com carinho, próximo do mínimo. Você vai entender quando chegar no artigo 37 o que é essa dosimetria que eu tanto falo, tá? Muito bem. Quais são as circunstâncias atenuantes? O bom comportamento. Estar na classificação bom comportamento, tá? Bom comportamento não é ser comportadinho, é estar classificado no bom comportamento. É a relevância dos serviços prestados, sempre trabalhou bem. É a falta de prática no serviço. Às vezes você bota um soldado para trabalhar num sistema de computador que ele não fez o curso, o sistema é novo, apesar dele ser da área de administração, mas ele está sendo lento porque ainda não tem prática. É atenuante. É atenuante. Haverá punição, hein? Ter sido a transgressão cometida por influência de fatores adversos, vários são os fatores, e ele consegue apresentar, será atenuante. Diferente de eu apresentar um motivo de força maior, caso fortuito, que aí será justificativo. Transgressão foi para evitar um mal maior, e aí você vai ter que destacar o que seria esse mal maior, né? Eu fui correndo levar uma senhora para o hospital antes de vir para o trabalho, porque eu vi que a senhora caiu no chão.
durante meu deslocamento, fui evitar um mal maior, que a moça morresse e tal, não sei. Mas o mal maior, uma vez apresentado, será atenuante, não será justificativa. E defesa dos direitos próprios ou de outra pessoa, de terceiro, tá? Não é legítima defesa, é defesa dos direitos, tá bom? Então, esses são as 6 atenuantes. Da mesma forma, agora nós temos as agravantes, são 9, maiores. São circunstâncias agravantes, é o item 3 do artigo 13. São 9. A primeira, estar classificado no mau comportamento. Assim como a atenuante é ser classificado no bom comportamento, a agravante é estar classificado no mau comportamento, que é o último nível de comportamento. Não é o cara ser mal comportado, tá bom? É esse ser classificado no mau comportamento. Eu já recebi análise feita por oficiais que diziam assim: ele tem agravante do mau comportamento. Eu falo, impossível. A gente, por experiência, sabe que para o cara estar no mau comportamento é muito difícil. Mas aí eu falo assim: é muito difícil, pega a ficha dele. Pô, o cara está no bom. Aí tu liga para o oficial e fala assim: por que você botou aqui agravante do mau comportamento? Não, porque ele é muito mal comportado. Pô, não fala isso, não, pelo amor de Deus. Isso é um critério regulamentar de classificação de comportamento. Não faça besteirinha, isso não é coisinha de jardim de infância, mal comportado, bom comportado, não. Isso é uma classificação de comportamento do artigo 40 do RDAE. Muito bem, mal comportado, então, é uma agravante. A outra, reincidência na mesma transgressão. Faltou, faltou, faltou. Apresentou uniforme desalinho. No uniforme desalinho, se eu for apurar, eu não posso botar agravante do faltar o expediente, porque é a primeira vez que ele apresenta o uniforme desalinho. Tá? Então, a reincidência na mesma transgressão. Praticou simultaneamente ou conexamente duas ou mais transgressão. Chegou atrasado, arrombou a porta do alojamento, arrombou o armário, pegou a roupa do colega que não emprestou, fez um monte de coisa numa sequência de condutas. A principal será a transgressão, a mais grave será a transgressão, todas as outras serão agravantes. Então, ele vai ter duas, três, depende, agravantes. Existência de conluio. Conluio é eu acertar com outros para praticar determinada conduta, tá? Conluio é um acerto prévio. Premeditação ou má fé. Aí eu me preparo e já pré-estabeleço uma conduta que no futuro será transgressão. Premedito, se me escalar, eu falto. Isso é premeditação, tá? Ocorrência de transgressão, colocando em risco vidas humanas, segurança de aeronaves, viaturas, propriedade do Estado ou de particulares. Também é agravante. Transgressão em presença de subordinado, de tropa ou em público. Então, subordinado é uma, na presença de subordinado é uma, na presença de tropa também é uma agravante, não necessariamente de que a tropa seja de subordinados, ou em público também, não necessariamente que seja na presença de subordinados, tá? Muita gente pensa que tropa e público tem que ser na frente de subordinado. Não. Subordinado é um dos elementos, mas em público ou na frente de tropa. Abuso de autoridade hierárquica ou funcional, ou seja, aqui é uma transgressão praticada de cima para baixo, né? Quando eu abuso da minha autoridade. Ocorrência de transgressão durante o serviço ou a instrução. As agravantes, assim como as atenuantes, elas são cumulativas. Eu posso ter 3, 4, 5 agravantes, ao mesmo tempo agravantes e atenuantes, não tem problema. Isso só vai interferir na forma que eu vou punir. Muito agravante, vai para próximo do máximo da punição. Muito atenuante, próximo do mínimo. Atenuante e agravante, aí eu vou acertando igual uma balança. Vou fazendo o balanceamento dessa punição que será aplicada aqui. Tá bom? Eu posso ter uma transgressão grave com várias agravantes, também não tem problema nenhum. A transgressão vai ser a de maior nível, que é a grave, com várias agravantes, tá? Não tem problema nenhum também. O artigo 14, ele nos diz o seguinte:
não haverá punição quando for apresentada qualquer causa justificativa. Como eu falei, se eu apresentar uma daquelas 6 causas justificativas, artigo 13, item 1, as circunstâncias justificativas, se eu apresentar qualquer uma delas, não posso ser punido. A autoridade não pode me punir. E se me punir comprovadamente tendo uma causa justificativa, essa punição será passível de anulação, porque ela não respeitou o regulamento, tá? Agora, aqui traz uma questão interessante, que às vezes passa despercebido no estudo. O parágrafo único do artigo 14 cita 3 condutas daquelas que estão no artigo 10 que não são diretamente aplicáveis a quem está na inatividade. Elas dependem da legislação própria que trata dos inativos, tá bom? E elas têm o valor político aqui, tá? Vejam. No julgamento das transgressões disciplinares dos itens 71, 72 e 73, essas eu trouxe. Essa nós vamos falar agora. Ó. 71, travar polêmica através de meio de comunicação sobre assunto militar ou político. 72, autorizar, promover, assinar representação, documentos coletivos ou publicação de qualquer tipo, com finalidade política, de reivindicação ou de crítica à autoridade constituída ou às suas atividades. 73, externar-se publicamente a respeito de assuntos políticos. Vejam, esses 3 itens do artigo 10, você vai ver ali, eles não se aplicam diretamente ao inativo. Eles vão depender de uma legislação própria do inativo. Não significa que o inativo possa fazer isso daqui escancaradamente, né? Assim, de qualquer jeito. Eu posso fazer isso daqui, posso me manifestar, diferente do militar da ativa, mas vou respeitar algumas outras regras que não são essas. Mas eu tenho regras a respeitar. Não posso usar farda nesses momentos, tal, etc. Tá bom? Mas é uma legislação própria. O Estatuto até fala sobre isso. Lá no uso do uniforme, por exemplo, fala, dá umas limitações, mas existem outras limitações, tá? Então, exatamente voltando ao parágrafo único. No julgamento das transgressões disciplinares, que se referem ao artigo 71, 72 e 73 do artigo 10, os itens, né? Eu falei artigo, não, os itens 71, 72 e 73 do artigo 10, sendo militar da reserva remunerado ou reformado, ou seja, inativo, né? Será observado o que uma lei específica diz para aqueles militares, e não o RDAE. Não significa que eu posso fazer indiscriminadamente essas condutas aqui, mas quer dizer que não se aplica essas do RDAE a mim. Outras normas dirão que eu posso fazer ou não. Se não disser nada, eu posso fazer qualquer coisa, tá bom? Muito que bem. Isso dito, finalizamos a segunda aula. Cláudio, RDA é muito bom, né? Eu também gosto. E a próxima aula nós vamos trabalhar das definições e gradação das punições disciplinares, tá bom? Isso dito, um beijão, um abração, um apertão de mão do Cláudio.